Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o fechamento da primeira semana de março, no dia 4, uma semana muito importante para os ativos financeiros. Vem comigo. Sempre é bom comentar, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, infelizmente, o tema ainda que prevalece no mundo é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, sem entrar no mérito da questão, realmente imagens chocantes que chegam de lá, Mas o objetivo nosso aqui é entender o que esse conflito pode alterar o curso dos principais ativos. Então esse é o nosso roteiro aqui do fechamento do dia 4. Primeiro eu vou comentar algumas coisas da guerra, Rússia e Ucrânia. Vou fazer uma exposição um pouquinho maior sobre o ouro, o que eu acho. Vou comentar sobre o dólar, tanto o dólar index como o dólar aqui no Brasil. Vou atualizar como anda a taxa de 10 anos de juros. Vou comentar que o Fed está na sinuca de bico, Vou comentar também o desempenho das bolsas americanas, os próximos passos. E vou comentar que parece que o Brasil é o queridinho da vez nos países emergentes, E também atualizar o saldo estrangeiro e a situação do Ibov. Isso aqui eu mostrei na semana passada e vou comentar de novo com vocês, O mercado financeiro, teoricamente, ele não tem político, Ele não é de esquerda nem de direita. É uma coisa que, se você o mercado não é ético, o mercado ele quer saber o seguinte: se os ativos que eles estão comprados ou vendidos vão subir ou vão cair, Isso você precisa entender, O mercado não entra nessa, quem está certo, quem está errado. O mercado quer saber quais são as consequências das coisas que acontecem no mundo nos ativos, Isso é importante. Para aqueles que estão chegando a primeira vez, eu peço que, se gostarem, inscrevam-se no canal, E tem muito conteúdo legal, E eu já lancei já a segunda aula da análise técnica. Semana que vem tem a terceira aula, tá bom? E em breve, aproveitando o momento, que vai chegar o ajuste anual do imposto de renda, eu vou regravar uma aula de imposto de renda bem legal para aqueles que ainda não têm conhecimento, Onde eu falo os principais aspectos do imposto de renda sobre os ativos financeiros e também como preencher a declaração anual, passo a passo. Então a gente entrou na segunda semana da guerra, E infelizmente houve o agravamento da guerra, E a princípio ainda não tem nenhuma possibilidade de paz, E como eu tinha comentado na semana passada, isso gera muita incerteza no mercado e por isso que a gente vai ter muita volatilidade nos próximos dias, Independente do ativo estar em alta ou em baixa, a volatilidade vai continuar enquanto esse conflito estiver presente, Eu comentei que esse é um evento muito, muito histórico, que pode mudar a política internacional para sempre. No atual momento, a gente vai comentar, as sanções à Rússia foram extremamente pesadas, extremamente pesadas. E eu escutei de um gestor essa semana, que às vezes você quebra por crise de solvência, você não tem dinheiro para pagar. Agora a Rússia pode ter uma falência por crise de liquidez, haja vista que os ativos foram bloqueados, Como eu já tinha comentado, o longo prazo a gente não sabe qual que é a consequência dessa guerra, mas eu estou cada vez mais convicto, eu já tinha comentado com vocês na última atualização, acho que a gente precisa reduzir o risco de carteira, especialmente na carteira internacional. Eu vou falar também sobre o comportamento do ouro, do dólar, de algumas commodities, e isso aqui também é extremamente importante. A gente tem que continuar posicionado no mercado acionário, tanto aqui como lá fora, mas a gente tem que ser muito seletivo. É hora de cautela, Bom, primeiro eu queria comentar sobre o ouro. Na semana passada, que é esse gráfico aqui, o ouro
ele atingiu quase $2.000, né? Cotação internacional, e fez um candle feio, né? Que num momento diferente seria um candle de reversão, né? Porém, a gente vê claramente, né, que nessa semana o ouro subiu fortemente e fechou a 1964, tá? Então, qual que é a minha ideia do ouro para os próximos dias, semanas e até meses e anos, né? Quem acompanhou a minha aula de como investir em ouro, publicada no ano passado, eu mostrei esse gráfico. Esse aqui foi um estudo de um trader que foi publicado na Investing.com, né, falando sobre o comportamento do ouro, né, isso no longo prazo. Ele mostrando que aqui na década de 90, começo dos anos 2000, a gente teve uma congestão, depois o ouro disparou. Uma outra congestão e agora, pelo estudo dele, a gente romperia essa faixa aqui dos 2000 e a gente subiria fortemente o ouro. Na projeção dele, $9.000. Isso aqui, novamente, é um estudo, né? Não é uma certeza e também, a princípio, a gente pode parecer que é um alvo distante, mas a gente vai ver que em alguns ativos nem sempre é assim. E uma coisa importante, aqui, né, ele comentava, né, que poderia romper esse topo aqui. Só que se a gente traçar aqui, ó, esse topo de 2010 e 2011, ele já foi rompido, tá? E sempre quando a gente tem um rompimento de uma resistência e não tem uma resistência própria, realmente o ouro pode subir. E a gente sabe que em situações de guerra, né, como é que a gente está vivendo, de grande incerteza, o ouro é um refúgio do mercado financeiro. Então eu realmente acredito que o ouro possa continuar em alta e talvez uma alta forte. Eu trouxe algumas comparações do ouro com outros ativos para vocês terem uma noção, né? Aqui a linha azul escuro é o comportamento do ouro, tá? E aqui o comportamento da inflação do CPI, que é o índice principal dos Estados Unidos. A gente vê que tem algumas vezes, né, a gente tem uma correlação interessante, como aqui em 1980. Já aqui, ó, a inflação estava controlada e o ouro continuou subindo. Então não existe uma correlação exata do ouro com a inflação. Apesar de, quando a inflação está muito alta, os ativos reais, ou seja, estoques, né, ações, dólar, ouro, imóveis, isso vai subir muito, né? O dólar, a princípio, é um refúgio de curto prazo, mas obviamente com a inflação muito alta, acaba correndo o poder de custo, tá? Agora, uma coisa interessante que esse gráfico mostra é o seguinte: a gente pode achar que o ouro nos protege da inflação, e não é verdade, tá? Aqui, esse em verde é a cotação do ouro, né? Aqui está um pouquinho atrasado, aqui em 2011, mostrando que ele estava mais ou menos $800, e a cotação descontada da inflação, pouco mais de 250, tá? Então, o investimento de ouro não protege da inflação, tá? Aqui esse outro gráfico, né, mostrando, né, que o pico do ouro que aconteceu em 2000, tá? Ó, tá? Aqui em 2000, esse pico aqui, mostrando a comparação com a inflação, né? Coisa que a gente já tinha mostrado no gráfico anterior, né? Que se a gente descontar a inflação, o ouro ele deveria ter uma cotação maior, né? Porque se ele fosse corrigido para a inflação. Então, muitas vezes os investidores correm para o ouro no momento de inflação, mas ele não protege totalmente da inflação. Bom, em relação aos juros, tá? Em geral, quando o juro cai, o ouro sobe, tá? Como está acontecendo aqui. E o restante, o inverso também é verdadeiro. Quando os juros começar a subir fortemente, o ouro tende a cair, tá? Então agora a gente vê que a guerra é um estimulador da compra de ouro, porém a alta futuro de juros
pode controlar esse ímpeto pelo ouro, tá? Então, assim, o resumo do ouro eu acho que nesse momento é um ótimo ativo para você compor a carteira, talvez até aumentar um pouco, tá? Agora, no futuro, quando o mercado começar a subir muitos juros nos Estados Unidos, pode ser que o ouro tenha um desempenho aquém, ok? A gente vem comentando, né, que a guerra ela faz que com uma clara migração para os Estados Unidos, né, do dinheiro, e isso faz que um dólar index, né, que é o dólar frente a essas moedas, tenha aumento. E essa semana isso acentuou, né? O dólar index bateu 98,57. Tá? Lembrando que na semana passada ele tinha fechado a 96. Então, no mundo, a gente vai ver que o dólar está muito forte contra as outras moedas. O que não está acontecendo no Brasil, coisa que a gente vai mostrar depois. Tá? Outra coisa da guerra, né, é o efeito sobre o petróleo. Né? O petróleo, que até pouco tempo atrás estava cotado na faixa de 85, 90 dólares o barril, essa semana o Brent, né, que é o petróleo negociado em Londres, ele fechou a semana em 118. Então foi um aumento de praticamente 30% em pouco mais de 2 semanas. Né? E isso a gente vai ver que é muito ruim para a economia como um todo. Né? Obviamente as empresas de petróleo elas acabam tendo um desempenho muito forte. Né? Isso não aconteceu só com o petróleo não, né? As commodities agrícolas também dispararam, né? Eu comentei com vocês da semana passada da soja, né? Ela teve um aumento exponencial, mas fechou com esse candle aqui, ó, que mostraria uma queda para as próximas semanas. Como a crise piorou, até a soja tentou subir um pouco, tá? Mas eu vejo que a soja, ela não está forte, por alguns motivos. Ela já vinha com uma subida muito forte, de janeiro para cá, ela tinha subido quase 30%, tá? E a Rússia e a Ucrânia não são produtoras de soja, né? Então a gente vai ver, por exemplo, no caso do trigo, o trigo simplesmente nas últimas 2 semanas aumentou quase 50%, de 40% a 50%, porque aquela região, tanto a Ucrânia como a Rússia são produtoras de trigo, né? E lembrando que o trigo a gente usa no nosso pãozinho aqui francês, no macarrão, uma série de coisas. Lembrando que o Brasil ele importa mais do que precisa, né? Aliás, ele tem que importar, né, para cobrir as necessidades do Brasil. E qual que é o problema do aumento de preço vigoroso das commodities, né? Qual que é o problema? O problema é só né? Inflação, né? A inflação que já estava alta no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, vai ficar mais alta ainda em virtude desse aumento, se esse aumento continuar e ser de uma forma mais perene, né? Tá? Então, nesse momento agora, eu vejo que o mercado está deixando a inflação dos Estados Unidos como segundo plano. Só que eu escrevi recentemente, há poucos dias, que eu acho que isso é uma bomba relógio, né? Porque a inflação nos Estados Unidos, né, relembrando, bateu 7,5 em janeiro, tá? E com esses aumentos que eu acabei de mostrar, vai subir mais ainda a inflação nos Estados Unidos, e o Fed, por enquanto, não subiu a taxa de juros. A programação era agora em março. Alguns acreditam que esse aumento agora que vai vir em março vai vir até mais singelo, perto do que viria, tá? Obviamente, vai chegar no momento, a gente espera que a guerra ceda na Europa, né? E a preocupação maior passa a ser a inflação, tá? Como a inflação ficou de lado, né? Aquele juro de 10 anos, que ele chegou em alguns momentos a superar o 2, né? Nessa semana ela fechou em 1,74, tá? É até um pouco contraditório, né? Mas o que eu vejo é que acabou que muita gente migrou para o mercado americano, comprando os títulos de lá, né, os bonds, e quando você tem uma maior demanda, acaba o preço, o juro caindo, né? Mas vai chegar num momento que esse juro vai subir fortemente. E isso pode ser
bastante penoso para o mercado acionário, tá? Mas como eu já tinha mostrado para vocês, nesse momento está em segundo plano, mas tem que ficar no nosso radar pela importância, tá? Vamos aí ver então como ficou os índices americanos nessa semana. A gente viu que na semana passada, né, a gente terminou, que apesar da gente ter perdido aquele fundo, né, a gente terminou com 2 candles altistas, né? Porém, como a guerra agravou, o mercado acabou caindo um pouquinho. Mas a gente não perdeu aquele fundo, tá? Então aqui, claramente a gente perdeu o fundo e aquilo que eu comentei, né? A gente fez um pivô de baixa, tá? O mais provável no mercado financeiro seria a continuidade da queda, tá? Isso aconteceu a mesma coisa no S&P, ó, pivô de baixa, tá? E também no Dow Jones. Então, pelo gráfico diário, os índices americanos estão em tendência de baixa. E quando a gente está em tendência de baixa, o que a gente espera são mais quedas, tá? Todavia, como o mercado está muito volátil em virtude da guerra, a gente pode continuar andando de lado aqui por mais tempo e com repiques 1 ou 2 dias, depois cai mais um pouco, respeitar essa zona aqui e depois voltar a subir caso a guerra ceda um pouco, tá? E aquilo que eu mostrei nas últimas atualizações, né? A gente precisa ser muito seletivo nas ações americanas. E aqui o índice está lutando bravamente para não perder esse suporte aqui no Dow Jones, né? Lembrando que se perder esse suporte, o próximo suporte está na faixa dos 30, tá? Bom, vamos falar aqui um pouquinho dos mercados emergentes, né? Aquele fluxo de dinheiro que está saindo dos Estados Unidos, do mercado acionário, ele está indo para os mercados emergentes, só que com as sanções à Rússia, né? Praticamente o dinheiro não está indo para lá. E aí o Brasil passa a ser o queridinho dos investidores. A gente não sabe até quando, mas por enquanto é isso, tá? Esse índice aqui, ó, que é o índice de mercados emergentes, a Rússia vai ser excluída, os ativos da Rússia vão ser excluídos. E muitos gestores e comentaristas colocaram que vai ter uma migração para ativo brasileiro, porque o vácuo deixado pela Rússia, o Brasil vai entrar aqui nesse índice de mercado emergente, o que vai favorecer muita gente comprar Brasil para acompanhar os fundos passivos, né, para acompanhar esses índices. Para aqueles que não conhecem, né, aqui estão meus livros, né, na Amazon, são temas variados que você pode encontrá-los na Amazon em formato digital. Bom, passemos então ao dólar no Brasil. Então, o dólar a gente vem comentando, né, que após esse ombro, cabeça, ombro, né, que é um sinal de reversão, lá em 5,75, desde janeiro a gente estava em queda livre, chegou aqui na faixa dos R$5. A gente rompeu essa semana essa linha vermelha, que é a linha de tendência de baixa, fez uma alta expressiva, o dólar chegou a quase 5,30 e aí depois nos últimos 3 dias recuou, tá? O que eu espero para o dólar? Eu acho que essa faixa aqui pode ser respeitada, tá? E aqui a gente pode montar um pivô de alta e o dólar voltar a subir. Lembrando aquilo que eu falei, o dólar lá fora está forte. Aqui, pelos motivos que eu vou mostrar a seguir, por enquanto está queda, tá? O dólar, a gente pode continuar aqui com o dólar, ele fazer esse pivô de alta e subir, continuar de lado aqui ou até perder, porque a gente vai ver que o fluxo de dólar para o Brasil está muito alto, tá? Essa possibilidade do dólar perder os 5 e buscar 5,90, 5,80 é possível. Eu particularmente, no atual momento, hoje, 4 de março, eu ainda acho que o dólar vai se manter aqui nos R$5. E aquilo que eu comentei semana passada, né? Vários gestores comentam que o dólar na faixa de 5 é compra, tá? A título de proteção de carteira. Bom, aqui eu listei para vocês os motivos de alta e queda do dólar, tá? Isso eu lendo várias pessoas comentando na semana, tá? Então, quais são os fatores de alta? Dólar, na guerra, o dólar índice está em alta. O provável aumento de juros nos Estados Unidos a partir de março agora. Aí, dois fatores intrínsecos nossos.
O cenário político em 2022, o Congresso estava praticamente em recesso até agora, né? Vai voltar e vai começar a ter mais discussões, principalmente da eleição. E a situação fiscal brasileira ainda é preocupante. Tá? Então esses são os fatores que poderiam levar o dólar a subir. E quais são os fatores de queda? Bom, com as sanções à Rússia, o que aconteceu? Commodities na altura, o que o Brasil exporta? Commodities, tanto agrícolas como metálicas, como óleo, né? E outra coisa, né? Aquilo que eu acabei de comentar, como a Rússia foi excluída do índice e o Brasil vai entrar com maior peso, vai ter uma migração do dinheiro para compor esse índice, tá? Outra coisa, o nosso Ibovespa, ele tem muitas empresas exportadoras, como a gente sempre comenta. Então várias pessoas, tanto é que Vale, Petro tem subido em virtude disso. O fluxo estrangeiro, eu vou comentar a seguir, continua muito alto para a B3, tá? E aqui talvez o principal motivo, né? Juro zero nos Estados Unidos, juro nosso a 10,75, o que acontece? Os investidores pegam dinheiro nos Estados Unidos e investem aqui, que é o chamado carry trade. Então, o conjunto desses fatores de queda, no curto prazo, estão pressionando muito o dólar, né? Por isso que o dólar caiu mais de 15% e pode cair mais. Porém, em virtude da instabilidade externa, pode ser que a gente segure ali nos 50, nos 5 reais. Qual que é a minha opinião? Acho que a gente tem que ter carteira dolarizada, uma parte da nossa carteira dolarizada, talvez por volta de 10%. Se a gente investir em ações, em boas ações, a gente pode subir isso para 15%, 20%. Tá? Uma coisa é certa, se você não tem ativo no exterior, não é o momento de você entrar, pela instabilidade que a gente mostrou no mercado acionário. Fica só posicionado no dólar mesmo, para você se proteger desse conflito todo, né? E proteger a sua carteira de maior crise no mercado financeiro. Aqui que eu tinha comentado, né? Nós fechamos o mês de fevereiro com 30 bilhões. Os estrangeiros já em janeiro tinham colocado 32,5 e agora colocaram 30 bilhões. Eu recebi o relatório do primeiro dia de março, mais 4,9 bilhões. Ou seja, está vindo dólar a rodo. Então, esse fluxo de dólar, tá? Esse fluxo de dólar, tanto para o mercado de renda fixa como para a B3, ele faz com que o real se aprecie. O problema está externo, né? A gente vai ver que vai ter que colocar isso na balança para saber o que vai pesar mais. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é da diferença entre o Ibov e o índice de small caps. Olha aqui, o Ibov ele é composto pelas maiores empresas, né? Tanto as blue chips como as mid caps, né? E aqui o small, como o próprio nome fala, as pequenas empresas. Olha o que aconteceu aqui em 22. O Ibov subiu fortemente e o small cap tentou subir e já caiu. Né? Ou seja, aquele dinheiro que está chegando para o Brasil está ficando tudo nas grandes empresas. Tá? Só que vai chegar num ponto que isso vai saturar. É a mesma história das commodities. As commodities já subiram muito, o barril está quase 120 dólares. Chega num ponto que isso é insustentável. Né? Então eu acho que em algum momento o índice de small cap vai voltar a subir e tentar fechar esse gap. Tá? Então talvez seja interessante. Vamos supor que você está montando uma carteira. Aí você vai comprar o BOVA11, que é um ETF que segue o Ibovespa. E tem o Small 11, que é da Small Caps. Talvez aquela história. Talvez colocar um pouco mais no Small agora em relação ao BOVA11. Porque a tendência é que esse gap seja fechado. Né? Se vocês acompanharem, olha, praticamente em tempos... No ano passado ele não teve gap. O gap começou agora de dezembro para cá. Ok? Sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu ainda quero mostrar para vocês um pouquinho sobre o Ibovespa no Profit Chart, tá? Aqui no gráfico do Profit Chart, eu vou mostrar para vocês só 3 ativos, né? Como eu já tinha falado, ficou meio longo, né?
Eu queria só comentar sobre continuar o mercado americano. Vejam lá, a gente fez um pivô de baixa, tá? E isso pode facilitar mais quedas no mercado americano. A gente pode voltar a subir como aqui e voltar a cair, tá? Só que lembre-se que aquilo que eu comentei para vocês, como o mercado americano estava em alta nos últimos anos, isso aqui, ó, pode ser só uma correção ABC. E depois, vamos supor que a guerra acabe, aqui o mercado americano pode voltar a subir. Mais uma vez, vejo o mercado americano muito incerto, tá? Se é incerto, você reduz posição, né? Ou não faz novos aportes. Essa seria a ideia, tá? Até a gente ter um sinal mais claro do que vai acontecer nos Estados Unidos. O outro ativo que eu queria mostrar para vocês é o dólar, que eu tinha mostrado em slide, mas eu quero mostrar para vocês aqui, né? Então aqui, ó, essa linha vermelha aqui, ó, né, de baixo aqui, ela foi rompida nessa semana, tá? Que é o primeiro sinal que uma alta pode estar começando. Então o ativo vem, rompe essa linha, faz um topo, recua, faz um topo acima desse topo, tenta romper e faz um pivô de alta. Se isso acontecer, a tendência do dólar no curto prazo é entrar numa tendência de alta e buscar depois 5,30, 5,40, 5,70 e até o topo lá de 5,70. Esse é um cenário. Cenário número 2 é o dólar ficar em equilíbrio com aqueles fatores que eu comentei e ficar entre 5 e 5,20 nos próximos dias e semanas. Ou é um cenário possível, pelo fluxo muito alto de dólar, o dólar, após esse repique aqui, nos próximos dias, perder os R$5 e buscar novos fundos. Tá? Então o dólar, ele também está numa fase incerta, pode ser que muito em breve ele entre em alta ou busque mais baixa, a gente tem que operar de acordo com o fluxo, tá? Porém, aquilo que eu comentei, no atual cenário, eu acho que o dólar tem que fazer parte da nossa carteira no intuito de proteção. Por último, eu quero comentar o Ibovespa, né? Eu vou só recapitular, né? O Ibovespa fez um fundo duplo, aqui, finalzinho de outubro, o primeiro fundo, e depois no começo de janeiro, e depois nós subimos fortemente, né? Subimos fortemente, batemos aqui na resistência, em 115, e nessa média de 200 períodos, tá? Segurou o mercado, e o mercado recuou, tá? Perceba que essa alta aqui, essa alta foi de 15%, uma alta significativa. Aí, vamos traçar aqui Fibonacci para a gente ver até onde que seria o recuo nessa correção que a gente teve nessa semana, tá? Percebam aqui, ó, que essa linha aqui, ó, que é a primeira retração, foi atingida. O que a gente fez lá? A gente fez um martelo e com bom volume financeiro, tá? Depois, a gente teve alta forte na terça. Aliás, isso aqui foi na semana passada, né? Aqui eu fiz uma confusãozinha, né? Porque aqui essa semana nossa foi só de 3 dias, né? Que o mercado só abriu de quarta-feira. Então, esses 2 candles aqui foi da semana passada, onde que a gente atingiu a retração de Fibonacci, né? E aí a gente subiu na quarta, ontem tentou romper e não conseguiu, e hoje, deixa eu só aumentar aqui para vocês, a gente fez uma correção maior no intraday e fez mais um novo martelo, tá? O mercado brasileiro, eu vejo ele com maior potencial de alta em relação ao mercado americano. Primeiro porque a gente está numa tendência de alta de curto prazo, iniciada em janeiro. Topos e fundos ascendentes, tá? Segundo porque o fluxo para a B3 está muito forte. E aqui a gente vê claramente que o mercado está... Quando ele sobe com mais volume. Quando ele cai com pouco volume. Então eu acredito que a tendência é na próxima semana a gente romper o 115 para buscar novos topos. E aí seria 120 ou na projeção de Fibonacci 123 a 124.
Esse é meu cenário base. Bom, o que pode acontecer de diferente? A guerra piorar, os mercados americanos caírem fortemente e aqui vai puxar o nosso. Tá? Aqui a gente vai cair menos que lá, nesse primeiro momento, mas se lá cair, aqui a gente não consegue romper, não consegue subir forte. E a outra coisa seria andar de lado. Tá? Então, em resumo, acho que o nosso viés é altista, com cautela, escolher as melhores ações, lembrar daquele gap que eu falei das maiores empresas para small caps, tá? E sempre aquilo que eu falo, né, gente? A gente comenta aqui o que é uma probabilidade um pouquinho maior, mas não existe certeza, né? Pode acontecer durante o final de semana qualquer coisa que vai mudar totalmente os fundamentos aqui comentados, ok? O vídeo dessa semana ficou um pouquinho mais longo, mas que tinha muita coisa importante, né? Eu acho que foi bastante proveitoso para vocês. Peço para vocês, aqueles que gostarem, que dê o like, né? Isso ajuda na disseminação pelo YouTube, que compartilhem o vídeo, né? Tem muita coisa legal lá no canal. Deixem comentários, né? De assuntos que vocês queiram que eu comente. E um abração a todos e bom final de semana.